Estamos com a nossa EBD em casa em função dessa pandemia. Estamos confinados, mas não distantes da presença de Deus, estamos buscando ao Senhor. E hoje, dando continuidade aí aos estudos bíblicos desse primeiro trimestre de 2020, a lição de número 12, que tem por título Jesus, o homem perfeito. O texto áureo vai dizer: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça com Deus e com os homens. A verdade prática vai dizer: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai, semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas, no capítulo 2, 40 ao 52, que diz: E o mesmo crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste isso para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. O objetivo geral desta lição, meus irmãos, é clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Os objetivos específicos estão em expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e assinalar a perfeição de Jesus. O tópico 1 vai dizer Jesus, verdadeiro Deus. Então, dentro da proposta do comentarista, do pastor Claudio Honor, ele começa já iniciando a lição defendendo essa divindade de Jesus, que Jesus, de fato, ele era Deus e que a sua existência ela vem desde a eternidade. Por isso que em Isaías, no capítulo 9, o versículo de número 6, vai apresentar Jesus sendo esse Pai da eternidade. E aí o versículo inicial vai dizer: Porque um filho se nos deu, e um filho se nos deu, e um menino nos nasceu, mostrando aí de início a humanidade de Cristo, ou seja, como um ser humano que nasce de mulher, que cresce em estatura, que cresce em inteligência e sabedoria. Também esse filho é nos dado para que venhamos através dele gozarmos essa tão grande salvação. Então, ele é o Pai da eternidade e existe antes de todas as coisas viessem a existir. E aí João, no capítulo 1, o versículo de número 3, vai dizer que sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, então, ele existe
antes do princípio. Quando Deus, lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, Jesus já existia antes desse princípio. Por isso que é importante nós afirmarmos que Jesus ele é 100% divino. Jesus não é uma força, Jesus não é mais um Deus, como alguns tentam distorcer esse ensinamento da divindade de Cristo. Jesus não é simplesmente mais um galileu que apareceu na sua época, um revolucionista. De forma alguma, Jesus é Deus dotado de todos os atributos, de todas as qualidades específicas de um ser. Então Jesus ele é verdadeiro Deus, verdadeiro Deus. E aí, dentro dessa eternidade que Jesus ele pré-existe, vamos colocar assim, ele possui atributos. Então, esses atributos que Jesus possui, que são chamados de atributos incomunicáveis, porque existem atributos comunicáveis, que são aqueles atributos que Deus tem, que Jesus possui, mas que o homem também ele possui alguns desses atributos. Deus compartilha com o homem alguns desses atributos, como a justiça, a retidão, a bondade, a fidelidade. Então são atributos comunicáveis que Deus possui. O homem também, em Cristo, ele também possui. O homem também tem esses atributos. Porém, existem os atributos incomunicáveis, que são aqueles atributos que são exclusivos de um ser. Apenas Deus tem. Então, só Deus ele é onipresente, só Deus é onipotente, só Deus é onisciente, só Deus é imutável. Então, são atributos incomunicáveis. E esses atributos, essas grandezas e perfeições que Cristo possui, mostram claramente que Jesus, ele é de fato Deus. Na sua onipotência, a sua onipotência não pode ser de fato algum ignorada, porque todo poder, já disse Jesus em Mateus 28:18, é dado nos céus e na terra. Então tudo pertence a ele. Jesus, ele é Deus, ele é 100% Deus. E aí, no subtópico 1.3 vai dizer que ele esvaziou-se da sua glória. E esse esvaziar-se da glória, irmãos, não significa dizer que Jesus deixou de ser Deus, que Jesus perdeu a sua divindade. Ele esvaziou-se da sua glória para tornar-se semelhante a nós, para ser semelhante a nós, humanos, para saber sobre as nossas fraquezas, para passar pelas nossas limitações. E Jesus, como homem, quando ele encarnou-se aqui na terra, Jesus ele viveu uma vida semelhante à nossa. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus dormiu, Jesus chorou. Então, esse esvaziou-se da sua glória, não no sentido que ele tenha perdido ou tenha diminuído ou deixado a sua divindade nos céus quando veio à terra. Pelo contrário, as duas naturezas, elas não se separam. Jesus não é 50% Deus e 50% homem. Jesus ele é total Deus e ele é total homem. E aí, em termos de percentagem, vamos colocar 100% homem e 100% Deus. Inclusive, existe até um conceito para tentar explicar essas duas naturezas, chamada de união hipostática, que essa união hipostática nada mais é do que um termo usado para descrever como Deus Filho, Jesus Cristo, tomou para si a natureza humana e ao mesmo tempo permanecendo 100% Deus. Então, Jesus sempre foi Deus. Não aceite quando alguém tentar negar a divindade de Jesus. Jesus sempre foi Deus.
É tanto que nos primeiros séculos da igreja, a igreja já sofria esse ataque dos gnósticos, dos arianismo, que tentavam negar essa divindade de Cristo, ou até mesmo dizer que Jesus em parte era Deus, mas em compensação não era Deus na sua plenitude. E tudo isso são ensinamentos errados que através da palavra de Deus e desta lição você vai refutar e vai defender a sua fé. Então Jesus, ele sempre foi Deus. Então nesse conceito ainda sobre união hipostática, Jesus sempre foi Deus, mas na encarnação Jesus se fez carne e ele passou a ser um ser humano. Mas a adição da natureza humana e da natureza divina resulta em Jesus, o Deus homem. E essa união hipostática, Jesus Cristo é uma pessoa 100% Deus e 100% homem. Então, essa união de 100% homem e 100% Deus é exatamente as duas naturezas de Cristo, mas em apenas uma pessoa. Em uma apenas pessoa com apenas uma personalidade. Isso é de forma sucinta essa questão da união hipostática. Então, como divino, ele é o verdadeiro Deus, ele existe desde a eternidade com o Pai e possui atributos e perfeições que somente um Deus verdadeiro, divino, é capaz de possuir. E aí ele esvazia-se dessa sua glória, e só refrisando, e esse esvaziar-se não é deixar de ser Deus, mas é tornar-se semelhante aos homens. O texto de Filipenses, no capítulo 2, do 5 ao 11, vai justamente falar sobre esse esvaziamento para ser semelhante ao homem, e a gente percebe, inclusive, nas palavras de Paulo, que vai colocar este homem agora, este Deus na encarnação humana, vai colocar ele como um segundo Adão. Segundo Adão no sentido que ele, embora sendo homem, ele vem justamente como fora criado o primeiro Adão na criação de Deus. Perfeito, sem pecado, imaculado, com capacidade de perdoar pecados, com capacidade de fazer prodígios e maravilhas. Esse é o Jesus 100% homem. E o interessante é que quando lemos os evangelhos, a gente vai observar que Jesus às vezes vivia com as limitações humanas, mas também outras vezes com o poder da sua divindade. A gente vê alguns textos, inclusive, no próprio Evangelho de João, quando Jesus chega para a mulher samaritana e demonstra ali a sua humanidade, tendo sede, e diz: mulher, dá-me de beber. Em contrapartida, no decorrer da história, a gente vê a outra natureza de Jesus, já dizendo para aquela mulher: olha, se tu conhecesse o dom de Deus e este que te pede, tu pediria e ele te daria água viva. Então, água viva, irmão, só tem aquele realmente que tem poder para saciar espiritual e tem poder de levar o homem aos céus. Então, são vários textos que a gente vai lendo e observa Jesus agindo como homem e também agindo como Deus, mostrando que ele é 100% homem e que ele é 100% Deus. Então, tanto na ação da limitação da humanidade, como no poder da sua divindade, nesses dois casos, as ações de Jesus foram sempre de uma única pessoa. O segundo tópico agora, ele aborda Jesus como verdadeiro homem. Então, chegamos à conclusão que na divindade de Jesus, na natureza divina, ele é 100% Deus. E também agora, na natureza humana, ele é 100%
humano. É fácil, meus irmãos, de entendermos? Não é fácil. Acredito eu que depois da doutrina da Trindade, essa doutrina é uma doutrina das mais complexas de entendimento. Por isso é necessário que nós venhamos acreditar, ter fé que o nosso Cristo, ele, embora encarnado, tomando a forma humana, esvaziando dessa glória que ele possuía, mas não da sua divindade, ele permanece e ele é 100% Deus. Jesus é 100% Deus, assim como também se fez 100% homem. Então, a encarnação, a concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois todos os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve viria. Então, o nascimento de Jesus, além de ter sido profetizado lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, que é o proto-evangelho, a primeira anunciação, a primeira profecia acerca da vinda desse Messias, já vinha o mundo nessa expectativa. E aí o que acontece é uma preparação de Deus para que o mundo recebesse. E aí, infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, não vieram a rejeitá-lo. Jesus estava no seio do Pai, então antes da sua encarnação, Jesus achava-se no seio do Pai, mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Não era porque Jesus ainda não tivesse encarnado na terra que Jesus não existia. Jesus não passou a existir apenas quando encarnou-se, quando o Verbo se fez carne, João 1:1. Mas Jesus já existia, como lemos lá em Isaías 9:6, desde a eternidade. Desde a eternidade. Então, sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria, como já diz João no capítulo 1, no versículo de 1 ao 3. Então, Jesus também ele foi profetizado no Antigo Testamento. Então, a sua vinda, ela é profetizada. Ele é a semente da mulher. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Entre ambos os livros, tanto lá em Gênesis como em Malaquias, como também em outras profecias, carregadas de significados tanto para Israel como para os gentios, Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a aliança de Abraão e a aliança de Davi. Então, a Bíblia já apontava, já profetizava desde o Antigo Testamento a vinda do nosso Senhor Jesus aqui na terra. O tópico 2.3 vai dizer encarnado no Novo Testamento. Então, o Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Então, Jesus nasceu naturalmente. Claro que não teve a junção carnal de um homem com a mulher. O próprio texto de Lucas vai dizer que o que fora gerado em Maria era obra do Espírito Santo, mas Jesus ele nasce de uma mulher, sentiu nossas dores e incômodos, teve fome, teve sede, no jardim da agonia experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, tinha alma, tinha espírito. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. Então, Jesus, ele tornou-se semelhante a nós, e o que difere de Jesus, de nós, é porque Jesus, ele sendo este segundo Adão, dado por Deus à humanidade, Jesus ele não peca nem no pecado original, que seria aquele pecado do primeiro Adão, quando ele cai lá no Gênesis, como também do pecado experimental. Jesus não experimenta o pecado, ele é tentado, como a gente vê em Mateus 4, mas
nem isso Jesus ele cede à tentação. Então Jesus ele não participa de pecado. O nosso Deus, o nosso Jesus, ele é santo. E aí Jesus ele vem justamente na plenitude dos tempos. É o que Paulo vai relatar em Gálatas, no capítulo 4, e o versículo 4 e 5. Ao escrever em Gálatas, Paulo vai afirmar que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E aqui vai falar justamente sobre esse propósito de Jesus, de Deus, encarnar-se na terra, ser semelhante a nós, ser nascido de mulher, nascido sob um período de lei, mas o objetivo era justamente para remir a esta humanidade, remir a mim, remir a você que nos escuta, que estávamos debaixo dessa lei, lei essa que não tinha a mínima capacidade de perdoar pecado, nem de remir o homem das suas culpas e das suas falhas. Porém, ele vem e na cruz, ele nos dá o direito de sermos agora adotados, de sermos filhos por adoção. Nós somos agora filhos de Deus. E aí, na primeira epístola de João, ele vai dizer: filhinhos, agora vocês são filhos de Deus. Então, em sua presciência, Deus levou 3 significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar seu filho e para cooperar na divulgação universal do evangelho. E aí a lição vai citar 3 povos, vai citar Israel através das sinagogas espalhadas por todas as nações, a Grécia por meio do seu idioma e da sua forte filosofia, e Roma por meio das suas leis, governos e estradas de excelentes qualidades. Então tudo estava preparado para receber a encarnação de Deus através de Cristo Jesus. E no tópico de número 2.5, em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Então Jesus vem na plenitude dos tempos e em Israel Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão. Então, na humanidade divina, na natureza divina, vamos colocar que Jesus teve pai, mas não teve mãe. Na natureza humana, Jesus ele teve mãe, mas não teve pai. Melhor. Na natureza divina, Jesus teve pai, mas não teve mãe. Na natureza humana, Jesus teve mãe, mas não teve pai. Exatamente para mostrar essa diferença que existe nas duas naturezas de Jesus. Então, e aqui ele vai dizer que, como filho de Deus, ou seja, Jesus teve pai. Jesus é de origem divina, mas segundo a carne, ele também é filho de Davi, ele é filho de Abraão, ele nasceu em Israel, ele nasceu sobre a lei, ele é filho de uma mulher chamada Maria. Então, essa segundo a carne é para mostrar a linhagem. Jesus teve genealogia. O próprio Jesus, quando vai passando e o cego de Jericó percebe que Jesus estava ali e uma multidão vinha atrás dele, o cego ele clama por Jesus e ele vai fazer justamente menção dessa natureza humana de Jesus. Jesus, filho de Davi. O próprio livro de Mateus, o capítulo 1 já começa com essa genealogia, até porque Mateus vai apresentar Jesus como rei e para Mateus ter força na sua defesa em apresentar Cristo como rei, o rei precisaria ter uma origem, precisaria saber sua genealogia, de onde ele veio. E aí Mateus começa exatamente que ele escreve para os judeus para defender esse reinado não humano, mas um reinado eterno. Jesus começa justamente falando das gerações, da genealogia. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e assim chegando até Cristo, que veio justamente da linhagem de Davi. Então, a síntese do tópico 2,
Jesus estava no seio do Pai, sua vinda ao mundo foi profetizada no Antigo Testamento e cumprida no Novo Testamento. Vamos para o terceiro tópico, que diz Jesus, o homem perfeito. Então nós aprendemos que Jesus ele é 100% Deus, que Jesus é 100% homem e que Jesus é o homem perfeito. E essa perfeição de Jesus como homem se dá justamente por não estar sujeito a qualquer tipo de pecado, tanto original quanto ao pecado experimental. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome e a sua sede. Tanto na tentação, quando o diabo se apresenta a ele e diz, olha, transforma essas pedras em pães. Jesus certamente, pela sua divindade, pelo poder e glória que possuía, Jesus transformaria certamente. Como também, quando tivesse com fome, ela não ia pedir água à mulher do poço de Jacó. Jesus certamente bateria numa daquelas rochas, tiraria água e saciava a sua sede. Mas Jesus ele faz questão de tentar suprir humanamente as suas carências, não usando essa divindade, mostrando essa humanidade que ele possuía. Então, todo o milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores, experimentado nos sofrimentos, nosso perfeito sumo sacerdote. E aí nós temos lá Isaías 53, que dá um relato deste servo sofredor, como também os escritores hebreus no capítulo 7, versículo de número 26. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão, ele fracassou no Éden, quem conhece. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Em divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fossemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. E aí, quando a gente vai ler Paulo falando lá em Coríntios sobre a diferença do primeiro Adão e do último Adão, fica claro, meus irmãos, que Jesus ele não passa, ele não peca, ele não sofre esse detrimento do pecado que o primeiro Adão passou. Pelo contrário, onde pelo um homem entrou o pecado, por outro entrou salvação a todos os homens. Então, Jesus ele é esse último Adão, e é esse último Adão no sentido humano, mas no sentido perfeito, de conservar essa humanidade em excelência, em perfeição e em santidade. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus, porque nos convinha tal sumo sacerdote. E aí ele vai dar algumas características: santo, inocente, imaculado, separado do pecado e feito mais sublime do que os céus. Hebreus 7, 26. Então, tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Glória a Deus. Efésios 4:13. Por mais que os fariseus tentassem pegar Jesus em alguma coisa, acusar Jesus em algo, mas pela essa perfeição que Jesus, ele tanto era como ele demonstrava ser para as pessoas, o próprio Jesus vai dizer assim: eu vos dei o exemplo. Então, Jesus é o exemplo perfeito. Então, se alguém quer se espelhar em alguém, se alguém quer ter um exemplo para a sua vida, tanto física como espiritual, essa pessoa, meus irmãos, se chama o nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele é o nosso excelso modelo de exemplo. A síntese do tópico 3 vai dizer: Jesus é semelhante a nós e melhor que nós, pois não estava sujeito, quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. E aí chegamos à conclusão da lição, desta breve explicação. A conclusão vai dizer: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, chegamos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres, moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumador, exemplo em todas as coisas. E por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Essa é a nossa lição de número 12, que teve por título Jesus, o homem perfeito. Então, como perfeito ele era, procuremos também ser perfeito. Caso algum irmão tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, os irmãos podem entrar em contato conosco e tentaremos, pela graça de Deus, responder aos irmãos. Nós temos também alguns canais via internet, como o Instagram, como o Face, como um blog, e aqui também tem o meu contato. Então, os irmãos, fiquem à vontade, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.